Neste vídeo, nós vamos falar sobre os cálculos de substituição de área para bocais em vasos de pressão. A ideia é entender como o PV-Elite faz essa verificação baseado principalmente na ASME seção 8, divisão 1. Outros códigos, como a EN 13445, seguem o mesmo princípio. Sempre que abrimos um furo na parede do vaso para instalar um bocal, nós enfraquecemos essa região. O objetivo da aula é mostrar como a norma e o PV-Elite avaliam esse enfraquecimento e quanto de reforço precisa ser colocado de volta para que o vaso continue seguro. Quando adicionamos um bocal ao vaso, criamos uma abertura no costado ou no tampo. O mesmo acontece em um T de tubulação. Há um furo no tubo principal. O metal que foi removido para fazer esse furo já não consegue mais resistir à pressão interna. A ASME resolve isso com as chamadas regras de substituição de área. A lógica é simples. Primeiro, calculamos qual é a área removida pela abertura. Depois, verificamos se há metal suficiente ao redor do furo, no costado, no bocal e em eventuais anéis de reforço, para compensar essa perda. Nesta figura, a área em amarelo representa exatamente a área removida pela abertura do bocal. Antes de fazer o furo, essa faixa de parede ajudava a segurar o esforço causado pela pressão interna. Depois do furo, essa área desaparece e a região fica enfraquecida. O primeiro passo do cálculo é determinar quanto de área resistente foi perdido. É essa área, mostrada em amarelo, que a norma chama de área a ser substituída. Todo o restante do procedimento vai girar em torno de responder à pergunta: eu coloquei metal suficiente perto do furo para compensar essa área perdida? Agora, vamos olhar de onde pode vir o reforço. Em azul, vemos a parte do costado do vaso que está mais espessa do que o mínimo exigido para resistir à pressão. Essa espessura excedente pode ser usada como área de reforço interna. Em verde, temos a contribuição do próprio bocal, a porção da parede do pescoço que também está acima da espessura mínima necessária. Tanto o excesso de espessura do costado quanto o excesso de espessura do bocal podem ajudar a compensar a área amarela que foi removida. Mas isso só vale se essas áreas estiverem suficientemente próximas da abertura, dentro de limites definidos pela ASME. Se o reforço fornecido pelo costado e pelo bocal não for suficiente, podemos adicionar um anel de reforço, também chamado de repad. Na figura, as áreas em roxo representam o metal extra trazido por esse reforço. Como o repad é soldado ao costado e ao bocal, essa espessura adicional também ajuda a carregar as tensões ao redor da abertura. De novo, a norma só permite contar a parte do repad que está dentro de uma certa distância do furo. Assim, a área total de reforço será a soma da contribuição do costado, do bocal e desse anel de reforço, sempre respeitando os limites geométricos definidos pelo código. Vamos agora transformar esse conceito em uma equação para a área removida, que chamaremos de A1. A ASME define A1 como diâmetro do bocal vezes a espessura requerida do costado vezes um fator de correção geométrico, normalmente igual a 1, mais um segundo termo que leva em conta a diferença de resistência do material do bocal em relação ao do vaso. Em palavras simples, o primeiro termo representa a faixa amarela da parede que foi retirada. O segundo termo só é importante quando o material do bocal é mais fraco que o material do costado. Se bocal e costado forem do mesmo material, normalmente só o primeiro termo domina e o cálculo fica bem direto. Para calcular a área de reforço disponível, precisamos saber até onde podemos contar material na direção do bocal e na direção do costado. Esses comprimentos são chamados de limites de reforço. Na direção do bocal, o limite é o menor valor entre 2,5 vezes a espessura do costado ou 2,5 vezes a espessura do bocal mais a espessura do anel de reforço. Esse comprimento é medido a partir da parede do vaso, tanto para dentro quanto para fora. Já na direção do costado, o limite é o maior valor entre o diâmetro da abertura do bocal ou o raio interno do bocal somado às espessuras do costado e do bocal.
Dentro dessa caixa vermelha na figura, todo metal excedente pode contribuir como área de reforço. Com os limites de reforço definidos, podemos então calcular as áreas de reforço individuais. Começando pelo costado. Na prática, a espessura real do vaso costuma ser maior do que a espessura requerida para pressão mais corrosão. A diferença entre a espessura real e a espessura mínima com corrosão é a espessura excedente, que está disponível como reforço. Dentro do limite de reforço, essa área é simplesmente espessura excedente do costado vezes o comprimento efetivo vezes 2, porque contamos metal dos dois lados da abertura. O código ainda aplica fatores que consideram diferenças de resistência entre materiais, mas conceitualmente é isso. Espessura extra dentro do limite vira área de reforço. Fazemos um cálculo parecido para a contribuição do bocal e do anel de reforço, e a ASME separa isso em parcelas chamadas A1, A2, A3, A4 e A5. A condição de aceitabilidade do bocal pode ser escrita assim: a área removida deve ser menor ou igual à soma de todas as áreas de reforço disponíveis. Em fórmula, A removida menor ou igual a A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5. Se essa desigualdade for satisfeita, a interseção costado-bocal é considerada segura para a pressão de projeto. É exatamente essa comparação que o PV Elite faz ao calcular um bocal. Ele mostra a área requerida e a área disponível e indica se o bocal está em pass ou fail. Se o resultado mostrar que a área de reforço disponível é insuficiente, ou seja, que o bocal está em falha, existem algumas soluções de projeto. A primeira opção, muitas vezes a mais simples, é aumentar a espessura do bocal. Isso aumenta o excedente de espessura no pescoço e, portanto, a área de reforço que ele fornece. A segunda opção é adicionar um anel de reforço, um ripad, aumentando a quantidade de metal próximo à abertura. E se o problema for mais global, envolvendo vários bocais, podemos aumentar a espessura do costado do vaso, o que também eleva a área de reforço disponível. Em todos os casos, a ideia é a mesma: garantir que a soma das áreas de reforço supere a área removida, mantendo o vaso em conformidade com a ASME e com os critérios do PV Elite.